Boa noite. O plenário do Senado Federal aprovou hoje o pedido de urgência para a votação dos decretos da bancada amazonense que derrubam o decreto presidencial que reduziu de 20% para 4% os incentivos do IPI para as indústrias de concentrados de refrigerante instaladas no polo industrial de Manaus. A primeira vitória do Amazonas foi logo no início da manhã com a aprovação dos decretos da bancada amazonense, composta pelos senadores Eduardo Braga, Omar Aziz e Vanessa Graziotin na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os decretos legislativos 57 e 59 resguardam ao menos 15 mil empregos que vão desde a cadeia produtiva do Guaraná até a indústria de refrigerante. Mas, de acordo com os senadores do Amazonas, está em jogo também a segurança jurídica do modelo Zona Franca de Manaus. Um decreto legislativo que revoga o decreto presidencial, que quebra contrato, que quebra os direitos constitucionais da Zona Franca e coloca em risco os empregos do polo industrial. Graças a Deus, uma grande articulação aqui da bancada do Amazonas, conseguimos aprovar quase unanimidade, a maioria absoluta. E agora vamos a plenário para que a gente possa derrubar um decreto que prejudicou e prejudica muito a economia do nosso estado. Graças a Deus deu tudo certo. Atacou a Zona Franca de Manaus, atingindo o setor de bebidas, que é um setor importante, que gera em torno de 1.500 empregos em Manaus e mantém uma cadeia produtiva no interior de pequenos agricultores familiares, de populações indígenas que trabalham na produção do Guaraná. A bancada amazonense ainda conseguiu aprovar um requerimento para que os decretos legislativos fossem aprovados com urgência pelo plenário. E no início da tarde de hoje, o pedido de urgência também foi aprovado pelos demais senadores. Se aprovado no Senado, os decretos que derrubam a decisão do presidente Michel Temer de retirar incentivos das empresas de refrigerante instaladas em Manaus seguem para a Câmara dos Deputados. A operação do Exército, iniciada nesta terça-feira, também busca armamento ilegal em comércios de Manaus. 10 armas de fogo já foram apreendidas. 21 lojas de ferramentas em Manaus vão ser fiscalizadas durante a 6ª fase da Operação Alta Pressão. O objetivo é identificar locais que vendem armas de fogo e munições e, com isso, inibir o comércio ilegal de armamento. Nós verificamos o certificado de registro da empresa, se ela está em dia ou não. Verificamos a entrada e a saída principalmente de munição e armamento. A operação do Exército começou ontem e está sendo realizada em todo o país. Na Amazônia Ocidental, acontece nos estados Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Em Manaus, 10 armas de fogo foram apreendidas ontem. Foram 5 pistolas, 4 revólveres e uma espingarda. Esta é uma ação coordenada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados e realizada por militares da 12ª Região. Ministério da Fazenda e Polícia Federal e Militar apoiam a operação. A Polícia Militar, através do grupamento Marte, vem dando esse apoio no Exército na fiscalização de produtos controlados, no caso de que seja necessário alguma intervenção de um órgão que tenha poder de polícia, e a Polícia Militar vem dando esse apoio. E a Polícia Civil apresentou hoje 7 homens que planejavam assaltar o empresário do ramo de bebidas que iria depositar R$30 mil em uma agência bancária, o crime conhecido como chegadinha de banco. A polícia surpreendeu os suspeitos instantes antes da ação. Um morador do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, gravou o momento de parte da prisão dos suspeitos. 2 deles foram colocados até na carroceria de uma picape da Polícia Civil. 7 homens estavam escondidos aqui nas proximidades desta agência bancária, aguardando um empresário do ramo de bebidas que faria um depósito de R$30 mil. Os criminosos pretendiam levar esse dinheiro, mas eles não contavam que estavam sendo monitorados pela polícia, que conseguiu frustrar a ação. A tentativa de assalto foi na manhã de ontem. Durante a ação, foram presos Alexandro Ferreira, Jackson Caldeira, conhecido como Pará, Jean Carlos Santos, o líder da quadrilha, John Carlos das Chagas, conhecido como Maranhão, Rogério Cativo, Tiago de Oliveira e Wilton Mesquita, o baiano, que já responde por um homicídio. A polícia disse que cada membro da quadrilha tinha uma função no plano de assalto ao empresário.
Vulgo Maranhão, ele foi responsável por chamar, por reunir toda essa associação criminosa, conseguiu o piloteiro da moto, conseguiu os veículos, chamar o Tiago, que foi um indivíduo responsável por alugar o veículo Onix, e ele que arquiteta toda a ação. Inclusive, na segunda-feira, vendo a movimentação do empresário, eles perceberam que o empresário não ia depositar o dinheiro, resolveu recolher todos os indivíduos e retornaram na terça-feira por volta de 8 horas da manhã e ali se posicionaram na frente da agência bancária esperando a vítima chegar para agirem. 3 carros e uma motocicleta foram apreendidos, além deste revólver calibre 38 com várias munições. A quadrilha foi autuada por roubo tentado e associação criminosa armada. Todos devem ser levados para um presídio na BR-174. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, autorizou hoje o funcionamento de um abatedouro de jacarés no município do Arini, na RDS Mamirauá, no interior do estado. Vamos ver o que falou o secretário do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O jacaré tem um potencial de produção de renda, de emprego no interior a partir desse abate de base comunitária com equipamentos adequados que podem só na região do Mamirauá chegar a 100 mil animais por ano. Imagine o estado inteiro. Por enquanto só podemos autorizar esse abate em unidades de conservação de proteção de uso sustentável, mas estamos lutando junto à Câmara Técnica do CONAMA para alterar o Código de Fauna e conseguir ampliar essa prática para o estado inteiro, gerando mais renda e trabalhando inclusive no controle da população de jacarés, que cresceu aí bastante nos últimos 40 anos. A visão do IPAAM é que a carne de jacaré chegue aos supermercados de Manaus e de todo o estado ainda este ano. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 22 e a máxima de 30 graus. Em Eirunepé, a previsão é de sol com algumas nuvens sem possibilidade de chuva. Mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Em Pauini, a previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 21 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para o município de Nhamundá, onde as temperaturas variam entre 22 e 30 graus. O BASA, Banco da Amazônia, realiza encontro com a Prefeitura de Manaus, governo e representantes do campo econômico do estado para falar sobre a previsão para o ano que vem de dispor mais de R$1 bilhão para investimentos. O Banco da Amazônia planeja investir R$1 bilhão no estado por meio do programa de crédito fácil. Diversos segmentos fazem parte do plano de aplicação de recursos financeiros da empresa para 2019. Durante a apresentação na manhã de hoje, estiveram presentes representantes do poder público, como Prefeitura de Manaus e Governo do Estado, e do campo econômico, como representantes do comércio. Todos parceiros que elaboram projetos e que podem receber esses recursos. Diversas áreas podem pedir o crédito, mas o foco vai ser o segmento socioambiental, principalmente na área rural. A ideia é oferecer oportunidades de trabalhos a produtores do Amazonas e maior variedade de produtos para consumidores. Hoje, o Banco da Amazônia tem 12 agências no Amazonas, sendo 3 em Manaus e 9 distribuídas no interior. Precisamos fomentar, desenvolver, mas não podemos deixar perder de vista essa variável socioambiental. E na Câmara Federal em Brasília, o assunto em discussão hoje foi fake news. E esse é o assunto da nossa Conexão Amazonas-Brasília de hoje, com reportagem da TV Câmara. As notícias falsas estão longe de ser uma novidade. Não são um fenômeno novo, mas agora ganharam uma dimensão diferenciada pelo fato de que estão sendo disseminadas nas redes sociais de uma forma que jamais se viu. Que é preciso haver uma regra, uma regulamentação para combater as fake news, ninguém duvida. Mas não é tão simples. A nova legislação não pode esbarrar na liberdade de expressão. Outro ponto em que todos estão de acordo. Mais perigoso do que esse tal de fake news, que parece um monstro por aí, eu estou vendo, infelizmente, que são as soluções que as pessoas estão propondo para acabar
com esse problema das fake news que, na verdade, sempre existiram. Não podemos criar mecanismos que impeçam a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, mas também devemos lembrar que a Constituição prevê que seja vedado o anonimato. De 2 anos para cá, as fake news têm preocupado autoridades em todo o mundo. Há indícios de que elas teriam influenciado recentemente eleitores nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Alemanha já aprovou uma legislação para combater as notícias falsas. E o Facebook também tomou providências. Criou um departamento com 15 mil funcionários para detectar e remover as contas falsas. Por dia, são retiradas do Facebook 6 milhões de contas falsas. A representante do Facebook no Brasil, Mônica Rosina, lembrou que as fake news sempre têm motivação econômica e não são relacionadas apenas à política. A primeira notícia que foi checada no âmbito da nossa parceria com as agências foi exatamente a notícia, a marcação como falsa da notícia que dizia que a vacina contra a gripe aí gerava o autismo. Mas, com as eleições gerais se aproximando, o tratamento dado às fake news se tornou um tema urgente. A Câmara, que já aprovou o Marco Legal da Internet, fez comissão geral para debater o assunto. Aqui nessa casa existem 17 projetos de lei que estão apensados a 22 outros projetos de lei e, no total, esses 39 projetos, eles procuram responsabilizar os intermediários pela conduta dos seus usuários e também criminalizar o eleitor por compartilhar notícias falsas. As mais de 20 propostas legislativas sobre o assunto que tramitam nessa casa dão uma ideia sobre os projetos, sobre como os projetos em tramitação flertam perigosamente com a criminalização generalizada de cidadãos, com penalidades que variam de multas a partir de R$ 1.500 até 8 anos de detenção, o risco de autocensura e colocar as plataformas como promotoras da censura privada, com propostas equivocadas de alteração do Marco Civil da Internet para retirada de conteúdos sem a obrigação da ordem judicial. E enquanto a legislação não sai do papel, cada um deve ter o seu jeito de se proteger das notícias falsas, como ensinou o deputado Luiz Carlos Rauli. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma notícia, eu procuro na internet, no Google, ver o que é que tem de correspondente. Coloco no boato. Agora eu tenho o Estadão para colocar também, para ver se realmente essa mentira. É uma atrás da outra. Isso está na educação do povo. Tem que ter atenção que em ano de eleição essas fake news devem aumentar bastante. Perdão. Secretário de Aquicultura e Pesca do Governo Federal assina em Manaus convênio com o INSS para impedir fraudes no seguro-defeso. A ideia é atualizar a base de dados federal. A assinatura foi feita na sede do Instituto Nacional de Seguro Social na tarde de hoje. O documento define o protocolo para a atualização cadastral de pescadores do Amazonas. O objetivo é trazer melhorias no processo do seguro-defeso, alinhando a base de dados federal e facilitando o reconhecimento de quem tem direito ao benefício. Para o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, que esteve presente na assinatura, a ação vai evitar o grande número de fraudes. Quanto mais a gente usa a tecnologia, quanto mais a gente implementa instrumentos de combate à fraude, vai diminuindo essas incidências. Nós temos uma base onde a própria CGU aponta quase 70% de comprometimento nesse cadastro. Então é muito importante que a gente faça essa atualização cadastral, que a gente faça cruzamento de informações. Apesar de termos o maior cadastro de informações sociais no governo federal, mas é preciso a gente interagir com alguns órgãos para poder ter uma segurança nesse processamento. Atualmente, 110 mil pescadores estão aptos a efetuarem o recadastramento do Registro Geral de Pesca no Estado. Para nós é um momento histórico, é um momento de grande satisfação. Nós já esperávamos que o governo federal se posicionasse com relação ao setor pesqueiro do Brasil e, consequentemente, o nosso.
para nós é momentos de felicidade. O secretário diz que escolheu o Amazonas para iniciar uma série de ações por todo o Brasil e que ainda deve visitar 12 municípios do interior do estado para tratar de novas políticas de investimentos para o setor pesqueiro. A campanha de vacinação contra a influenza, que é o vírus da gripe, e contra o sarampo foi prorrogada em todo o estado para esta sexta-feira, dia 22 de junho. Mas aqui em Manaus, esse encerramento vai ser antecipado. E quem tem mais informações é a repórter Gabriela Moreno, com quem eu falo agora ao vivo. Boa noite, Gabriela. Essa antecipação do encerramento da campanha aqui em Manaus tem a ver com a Copa do Mundo? Tem sim, Neto Cavalcante, boa noite para você de casa que acompanha o jornal Band Cidade, né? A Prefeitura de Manaus decretou ponto facultativo na sexta-feira, isso por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então, o pessoal aí de casa vai ter que se apressar, né, para conseguir ainda a vacinação. Agora, para falar do balanço, né, da região aqui do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde informou que dos 62 municípios, 44 atingiram a meta do Ministério da Saúde, né, que é aí em torno de 90%. E aí 71% do público-alvo, né, já estão vacinados. E isso representa aí mais de 600 mil pessoas vacinadas em todo o Amazonas. Agora, vale ressaltar que o público-alvo, né, são crianças a partir de 6 meses de idade, 6 meses a 5 anos de idade, né, pessoas idosas a partir de 60 anos, né, e indígenas e pessoas, né, profissionais da saúde, da educação, do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. Agora vai ter que correr, né, para aderir ainda aí à campanha, né, ter a vacinação, e aí está disponível ainda até amanhã, no caso, né, CAICs, CAIMs e unidades básicas de saúde. Volto com você, Neto. Obrigado, Gabriela, pelas informações. E fica aí o alerta, então, para todo mundo que ainda não tomou essa vacina. A Gabriela falou, a gente tem menos de 90%, né, de público vacinado, que é a meta. Então, é 1 milhão de pessoas que deveriam ser vacinadas, 600 mil já foram imunizadas, pelo que disse a nossa repórter. Então, vale ressaltar esse pedido para que todo mundo corra aos postos de saúde e consiga se vacinar o quanto antes. E olha, nos últimos anos, Manaus se tornou rota de quem precisa sair do país natal e busca refúgio e oportunidades em outros lugares. E hoje é Dia Mundial do Refugiado e o Band Cidade fala dos desafios que essas pessoas encontram mesmo após passar pela fronteira desses países. E vamos falar também daquelas pessoas que ajudam os refugiados aqui na capital. Há 4 meses, Giovanni saiu da Venezuela e se refugiou em Manaus. E depois de todo esse tempo, o que ele ainda mais precisa é o emprego para pagar o aluguel de R$350 e fazer pelo menos 2 refeições ao dia. Já tenho 4 meses aqui em Manaus, já he gastado quase uma rema de hoja blanca levando currículo e não sale nada. Mas para conseguir um trabalho aqui, Giovanni precisaria no mínimo dos documentos, mas que foram levados durante um assalto na semana passada. Por isso, nas mãos, carrega a cópia do que restou. Me roubaram, estava esperando desde a casa a aluga a la ruda. Se me ficou como as 5 horas, quando estou ficando na parada de la ruda, me saltaram com uma faca. Para refugiados, as dificuldades não acabam após a travessia de fronteiras. É preciso passar por muitos obstáculos. E o que ajuda são locais como esse, que acolhem os refugiados. Só aqui na Pastoral do Imigrante, por exemplo, são atendidas mais de 1000 pessoas, entre venezuelanos, colombianos, haitianos e peruanos, que buscam, entre a retirada de documentos, a auxílio moradia. A igreja, via Caritas e via Pastoral do Imigrante, ela cumpre com uma das suas funções primordiais, do acolhimento ao próximo, acolhimento ao indivíduo, ao ser humano, tentando dar a essas pessoas condições dignas de vida, principalmente de pessoas que neste momento não têm um chão, uma terra como sua. E para tentar reverter um dos maiores desafios de quem chega buscando refúgio no Amazonas, a paróquia São Geraldo tem acolhido mais de 10 mil haitianos, mesmo diante de algumas dificuldades. Mas isso é muito pequeno se nós olharmos a realidade mundial. Hoje, celebrando o Dia do Refugiado, no dia 20 de junho,
Nós somos convidados a olhar, e inclusive a Acnur fala em mais de 60 milhões de refugiados que existem no mundo hoje. Esse espaço da paróquia São Geraldo funciona como uma fábrica de picolé e ajuda os imigrantes a conseguir uma renda. Jean, que saiu do Haiti e já mora há 8 anos em Manaus, é quem gerencia tudo por aqui. A gente trabalha hoje em dia com 13 sabores, hein? Tipo, o mais encontrado da região é o buriti, mais demanda, tapioca, o açaí, o amendoim, e coco, graviola, abacate, cupuaçu e vários sabores. Hein? E o preço é convidativo? Se pelo mercado, o nosso preço é bem razoável, como para venda com 40 centavos e o pessoal vende R$1. Segundo esse antropólogo, as dificuldades de recomeçar a vida em outra nação esbarram em graves problemas sociais. E o que parecia ser uma mudança de vida se torna em um verdadeiro pesadelo. Bom, o grande desafio de quem chega nessa situação de vulnerabilidade, muitas vezes, é a questão premente, que é a casa, a alimentação, né, onde abrigar-se. Né? Então, é necessário, então, criar políticas de acolhimento. Mas não basta somente isso. Né? Nós já temos aqui em Manaus algumas casas que acolhem os imigrantes e refugiados. É preciso ir além disso, ou seja, criar políticas também de inserção deles na nossa realidade local. Ou seja, né, a questão da profissionalização, a inserção no mercado de trabalho, né, a inserção ou reinserção na universidade. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar matérias, vídeos, sugestão de matérias com vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.